Olá IPCA, hoje é quinta-feira, dia 3 de abril de 2014. Nós estamos juntos há 606 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 28 a 31 do livro dos Provérbios. É o último dia de leitura em Provérbios e teremos aqui, a partir do capítulo 28, a segunda parte da segunda coleção dos Provérbios de Salomão. Você deve se lembrar que houve uma coleção dos Provérbios de Salomão que começou lá no capítulo 10 e veio até o capítulo 22, verso 16. Depois nós tivemos uma coleção de sábios e depois uma segunda coleção de sábios na segunda metade do capítulo 24. Aí no capítulo 25 nós tivemos novos provérbios de Salomão, mas provérbios que foram colecionados, foram transcritos pelos homens de Ezequias, cerca de 260 anos mais tarde. E aí nós lemos a primeira parte desta segunda coletânea de Salomão, que foi até o capítulo 27. E aqui, a partir do capítulo 28 até o final do capítulo 29, nós temos a segunda parte da segunda coleção dos Provérbios de Salomão. O que caracteriza esta segunda parte da segunda coleção salomônica? A ideia de provérbios antitéticos. A maior parte deles é adversativa, ou seja, há uma verdade inicial, mas uma verdade contrastante na linha de baixo. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Muito claro isso, você já está craque nisso porque já estudou isso lá na primeira sessão de Salomão, inclusive. O tema desta segunda parte de Salomão 2, como é costumeiramente chamada esta coleção, é o perverso e o justo. E se você ler aqui, há uma certa moldura falando a respeito disso nesses capítulos 28 e 29. Veja 28:1. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. 28:12. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. 28:28. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. 29:2. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. 29:16. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. E por fim, 29:27. Para o justo, o iníquo é abominação, e o reto no seu caminho é abominação ao perverso. Você percebe então que o tema da justiça, em contraste com a perversidade, permeia esses dois capítulos, segunda parte da segunda coleção de Salomão, recheada de provérbios antitéticos. Esse é o assunto. Há referências aqui ao trabalho, ao uso da língua, a aceitar a disciplina, como você já viu nos comentários anteriores, e assim se encerram os provérbios de Salomão. Capítulo 30 são palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. Não sabemos mais nada a respeito desse rei, apenas indicamos aqui que isso comprova mais uma vez o caráter internacional da sabedoria, como você já viu naqueles ditos dos sábios que refletiam sabedoria egípcia. Bom, os versos 2 a 4 deste capítulo 30 têm uma semelhança muito grande com o capítulo 38 de Jó. E isso é muito interessante. Nós já lemos o livro de Jó, que também é literatura poética, também tem dizeres de sabedoria ali. Os versos 7 a 9 contêm a única oração no livro de Provérbios e vem nas palavras de Agur. E aí depois você percebe uma certa organização, porque há algumas coleções perceptíveis aqui. Versos 11 a 14 começam com as mesmas palavras. Há daqueles que fazem isso, aquilo. Depois vem algumas coleçõezinhas com 3 coisas que, 4 coisas que. Veja verso 15, parte 2. Há 3 coisas que nunca se fartam. Verso 18 do capítulo 30. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Verso 21. Sob 3 coisas estremece a terra. Verso 24. Há 4 coisas muito pequenas na terra. Verso 29. Há 3 coisas que têm passo elegante. E aí, por meio desse tipo particular de construção poética, vem para nós a sabedoria de Agur de Massá, sobre quem mais nada sabemos. Termina o livro dos Provérbios com as palavras do rei Lemuel que sua mãe lhe ensinou. E, numa espécie de moldura para o livro dos Provérbios, nós vemos a ideia de sabedoria mais uma vez. Só que agora a sabedoria para escolher uma esposa e para um rei se comportar dignamente.
O verso 3 parece que já dá a moldura do assunto. O que eu vou te dizer, filho dos meus votos? Termina o verso 2. Não dê a tua força às mulheres. Porque as mulheres podem, como sugere o texto, te levar a se desviar, a se embriagar e tudo mais. Então, a partir do verso 10, vem aquele muito conhecido poema da mulher virtuosa, cujo valor excede as finas joias. Essa é, sem dúvida alguma, uma diretriz para que o rei Lemuel escolhesse uma boa esposa, visava orientar, sim, o jovem israelita a casar bem. Mas quando você olha, e esse foi o tema da nossa mensagem no domingo passado, quando você olha as virtudes desta mulher virtuosa, perdão da redundância aqui, você percebe que ela tem tudo aquilo que já foi falado ao longo do livro. Ela trabalha com sabedoria, ela é diligente, ela é digna, ela tem instrução, ou seja, ela aceita a repreensão, ela tem sabedoria e a língua dela é bem moderada. Ela teme ao Senhor, o que é o princípio da sabedoria, e ela tem a formosura correta. Então você percebe que há uma unidade sendo muito bem traçada aqui no livro, de tal forma que o livro começa instruindo você a adquirir a sabedoria, explica a sabedoria como uma pessoa, que o Novo Testamento vai clarificar para nós como sendo o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, e o livro termina com você se casar com uma mulher virtuosa que tem todas as características exatas da sabedoria. E assim então, os comentários que tínhamos a fazer para que você pudesse aproveitar bem essa leitura se encerram por aqui. Mais um livro do Antigo Testamento que hoje concluímos. Amanhã, se Deus nos permitir, estudaremos Cantares, mais uma literatura poética. E que Deus nos dê sabedoria para prosseguir e aprender as novas lições que teremos pela frente. Bom estudo para você. Até amanhã, se Deus quiser.